Pronto, pessoal, voltamos para a segunda parte, né, do tema de hoje, né? Qual é o tema que a gente está falando aí, pessoal? O que é que a gente está falando aí que a primeira parte do tema de hoje, tá? É isso, tá, pessoal? Graças a Deus, né? A gente falou aí a primeira parte que foi o quê? O que é o homem espiritual? Então, o que é que a gente viu aí na primeira parte, né, pessoal? O que é esse homem de Deus? A gente viu que o homem espiritual, né, que é o homem de Deus, né, é diferente em diferente contexto espiritual, né? Refere-se a um indivíduo que reconhece e busca a presença e a influência de Deus e de um princípio espiritual em sua vida. Então, esse homem busca princípios espirituais para a vida dele. Ele busca a presença de Deus, ser influenciado por esse Deus, né? E os princípios espirituais para a vida dele. Isso implica ter uma mente aberta, então. Essa mente aberta é uma mente expandida, né, pessoal? Consciência expandida. A realidade além da matéria. Então, ele tem que ter conhecimento que está além dessa matéria. Ele tem que crer nisso, né? Cultivar um relacionamento com o divino, então, com Deus, e agir de acordo com os princípios espirituais. Então, a gente viu na primeira parte que esse homem espiritual, ele se refere a esse indivíduo, né, que é a consciência de buscar a presença de Deus. Então, o que vai denotar que uma pessoa é espiritual? Quando você vê que ela está buscando com sinceridade e verdade essa presença de Deus, ser influenciado, está buscando princípios espirituais elevados, tá, pessoal? Então, ela está buscando isso, tá, pessoal? Então, ela vai demonstrar que o sinal de uma pessoa que está ali. Então, e por que, aí eu coloquei uma pergunta, não foi? E por que temos que despertar essa consciência? Então, por que temos que despertar essa consciência, a gente se tornar um ser espiritual? Ah, irmão Samuel, todos não é um ser espiritual, não? Não, ele é um espírito, ele tem uma consciência. Mas você ser um homem espiritual é aquele homem que é o homem de Deus, é aquele que passa a imagem do Criador. É diferente, tá? Para você não entender, todos nós temos um espírito, temos uma consciência, temos, mas o que é que acontece com a maioria das pessoas? Estão dormindo, estão mortos espiritualmente. Porque não tem esse relacionamento com o Criador. Então você está morto. Mas o homem espiritual, ele tem esse relacionamento, ele começa a entender as coisas espirituais. E quando a pessoa está morta, é um sinal de que ela está morta, ela não consegue entender as coisas espirituais. Então, quem não entende as coisas é porque ainda não se tornou um homem espiritual. Tá, pessoal? E isso não tem nada a ver com grupo religioso. Tem pessoas de grupo religioso aí que ainda também não nasceu, nasceu espiritualmente, não se tornou um homem espiritual. Homem e mulher, né? Entende? Então, tem que despertar, porque passa por esse despertar, que é esse nascimento espiritual. Lembra que eu falei sobre isso? Tem aí um vídeo aí, já tem uma semana que eu gravei esse vídeo, tá aqui no meu canal aí, tá? Você tem que estar aí para assistir sobre isso, que é o despertar, é o nascimento espiritual para essa consciência desperta para as coisas espirituais. Então, ela quando desperta, ela desperta o desejo de estar buscando essas coisas espirituais.
Nossa, pessoal, quando eu despertei aqui, eu ficava buscando coisas espirituais, meditando o dia todo, sabe? Eu ficava. Aí por isso que minha família disse, então, tá ficando doido, Samuel, tá ficando doido aí. Então, eu tava nesse desejo, assistia tudo que era espirituais, estudava o texto, né? Estudei voltei a ler a Bíblia, mas de uma forma diferente, porque eu estava vendo coisas agora que eu não via antes. Porque foi despertada a minha consciência. Ali é o verdadeiro espiritual. Porque antes eu estava sendo levado pelas pessoas, enganado no meio religioso, tá? E eu, como é que se diz? Estava sendo levado. Eu não tinha consciência do que estava escrito, então eu estava sendo ensinado, a maioria por algum líder aí religioso, tá? Porque eu não tinha, eu digo, o que é que, o que é que significa isso? Eu não sabia nada da Bíblia. E algumas coisas que eu aprendi lá estão corretas, estão, outras não estão corretas da Bíblia, né? Mas é isso. Aí, por isso que agora eu tiro aquilo que é correto para a gente se alinhar com aquilo que é correto. E o que não é correto, a gente descarta. Entende, pessoal? Porque essa é a confusão da Matrix. A gente não pode fazer nada, o engano vai estar aí. Mas é a gente que tem que se firmar na verdade, é a gente, tá? Então, aonde a gente parou, pessoal? Aí a gente parou aqui, apresentar um caráter mais equilibrado e maduro, com a capacidade de controlar o impulso de agir com amor e compaixão, né? Aí ele fala, segunda parte, né? Compreensão do mundo espiritual. Então, um homem espiritual, ele tem compreensão, né? Do mundo espiritual, das coisas espirituais. Possui uma maior sensibilidade e percepção do mundo invisível, como a presença de anjo, espírito e de um plano espiritual superior. Então, o homem espiritual, ele tem essa percepção, pessoal. Ele possui essa sensibilidade e percepção do mundo invisível, que é o mundo espiritual, né? Como a presença de anjo, que ele percebe, espírito, né? Que os mentores, né? Pode ser também espírito de baixa vibração, ele percebe, e de um plano espiritual superior. Então ele percebe que existe um plano superior espiritual que está trabalhando aqui, nos ajudando. No dia a dia ele vai ver que existe seres que estão trabalhando para nos proteger, nos providenciar coisas que a gente precisa. Ele está nos intuindo coisas espirituais. Então, essa pessoa que é espiritual, ela vai perceber isso, tá? Aí o que mais, pessoal? Opa, saiu aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal? Cadê? Aqui. Deixa eu vir aqui, porque tá vendo? Saiu aqui, eu nem vi. Aí ele fala, identificação com Jesus. Então, aquele que é homem espiritual, ele se identifica com Cristo, Jesus, Filho de Deus. Acredita em Jesus como modelo de vida espiritual, um exemplo de como viver a comunhão com Deus e com demais. Então, aquele que é espiritual, ele tem Cristo, Jesus, como modelo de vida espiritual. Por isso que eu fico olhando aí, tem alguns aí espirituais, né? Dizendo que é espirituais, mas que não quer colocar Cristo como modelo central de espiritualidade na vida dele, da vida dele. Eu fico olhando assim, eu digo, tem alguma coisa errada aí.
Será que essa pessoa é espiritual? Então, eu começo a questionar, tá, pessoal? E observar o comportamento, o que é essa pessoa. Porque se você é espiritual, você vai ser levado a Cristo. Foi o que Cristo falou. Aquele que o Pai enviar a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Porque para você aprender com Cristo, como é a imagem de um filho de Deus, tá? Aí outra característica, perdão e amor. Então, aquele que é espiritual, ele anda com perdão e na vibração do amor, pessoal. Praticar o perdão tanto com pessoas que ele ofere, como também para os seus próprios erros. Então, ele se perdoa, ele perdoa os outros, tá? E isso está no DNA daquele que é espiritual, tá, pessoal? Tá? Ele faz isso porque ele é um ser espiritual, ele está vendo além mais do que isso aqui, tá, pessoal? O que mais? Humildade e serviço. Então, ele é aquele que é espiritual, verdadeiramente despertou, nasceu, ele tem uma humildade e tem um serviço voltado para o outro. Ele fala, acredita na importância de servir o outro, de ser um instrumento de Deus para fazer o bem e de viver a humildade, reconhecendo a sua dependência de Deus. Então, aquele que é homem espiritual, ele se coloca nisso, para servir o outro como instrumento de Deus, para fazer o bem, com humildade, tá? Não com arrogância. Então, fico olhando aí muitos desses líderes, tudo arrogante, não tem humildade. Eu digo, será que essa pessoa é um homem espiritual mesmo, pessoal? Porque homem espiritual não é a pegar a Bíblia e ir para um negócio religioso. Não é isso, pessoal. É aquela essência que você está vendo na pessoa, tá? Então, eu fico olhando, eu digo, nossa, tem muitos aí que não é de Deus, tá, pessoal? Pelo que eu já vi aí, não tem nada de Deus aí. Aí ele fala, o importante é ressaltar que a ideia de homem espiritual pode variar, dependendo da subjetividade da espiritualidade ou espiritual. Então vai depender da espiritualidade que ele, como ele está se vendo como um ser espiritual. Em algumas tradições, né, pode ser referir àquele que se conecta com a alma, o espírito e o corpo, buscando a harmonia entre eles. Então, o homem espiritual, ele busca a harmonia da alma, do espírito e do corpo dele. A alma, onde tem as emoções, né? Então, ele controla as emoções, o espírito, então o mental ele controla e controla o corpo dele. Ele busca o equilíbrio disso aí. Porque ele sabe que ele, como ser humano, ele é esse conjunto aí dessas coisas. Ele não pode separar. Por mais que aqui as pessoas separem, tá, pessoal? Tá separado, a minha alma é uma coisa, tá, pessoal? Mas não é, tá tudo interligado, tá? E isso é a concepção que a gente conhece como ser humano. Aí ele fala, em outros pode ser um termo mais amplo, que engloba buscar o significado e propósito de vida e a conexão com algo maior. Então, existe algo mais amplo, né, que também ele busca, que é o significado, o propósito. O que é que ele veio fazer aqui? Eu sou uma consciência, eu sou um espírito. Eu estou usando agora um corpo aqui, mas o que é que eu estou fazendo aqui? Você já se perguntou, pessoal? O que é que eu vim fazer aqui? Por que é que Deus está me mantendo vivo aqui? Entende? Então você precisa refletir sobre isso, tá? E a resposta está na sua alma. Deus colocou lá o que você veio fazer, está na sua alma. Mas você está desconectado. Então, por isso que tem que voltar a conexão, pessoal.
tá? Com esse algo maior que é o homem espiritual, despertar esse homem espiritual que ele sabe o que veio fazer aqui. Mas enquanto esse homem espiritual estiver dormindo aqui na Matrix, tá? Ele não for despertado, ele não vai saber qual é o propósito de vida dele. Ele não vai saber. Vai ficar aí perdido. Ah, o que eu vim fazer aqui, moço? Oh, meu Deus. Tá? Vai ficar aí. Porque você só vai saber, tá? Se você se tornar, despertar esse homem espiritual, que é a sua consciência. Muitas pessoas têm aí, ele tem a consciência, mas está dormindo. É preciso despertar, é o meu trabalho aqui. Começar a tocar para despertar esse interesse seu das coisas espirituais, tá? Graças a Deus já despertei aqui, alguns estão aqui assiduamente me assistindo, mas é isso, existem pessoas que ainda precisam despertar, tá? Ajudei muitas pessoas aí que já estava desperta, mas estava confusa, tá? A encontrar o eixo dela. Ajudei o meu canal aqui, tá, pessoal? Então, você vê que esse canal é pequenininho, mas está trabalhando. A espiritualidade está trabalhando. E a gente vai assim, pessoal, tá? Com humildade, tranquilamente, tá? Que a espiritualidade vai nos usando para ajudar aqueles que precisam ser ajudados, tá? Aí ele fala, na volta do Senhor, né, Jesus, né, recebemos um novo corpo, um corpo segundo a realidade espiritual, e que fomos inseridos e não segundo a natureza humana terrena. Então, a gente foi inserido aqui na realidade humana terrena, mas a gente tem que ser um ser espiritual. Mas isso você tem que despertar, porque se você não despertar esse ser espiritual, você vai continuar com a natureza terrena, tá? Aí ele fala, precisamos, portanto, como prescrito, nos conduzir segundo esta nova realidade, a realidade espiritual, né? Fomos inseridos no reino de Deus, né? A gente, quando despertou, fomos inseridos no reino de Deus, espiritualmente, né, pessoal? Nascemos de novo para viver a novidade de vida. Então, nascemos, o Espírito nasceu, entrou no reino de Deus para viver em novidade de vida. Recebemos o Espírito Santo, somos a sua morada. Então, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente se torna morada do Espírito. Ele nos capacita e nos conduz a toda a vontade de Deus. Então, ele que vai estimular você a buscar a esse Deus, a fazer a vontade desse Deus. É esse Espírito. Então, sem o Espírito, sem a conexão, você não vai conseguir meditar, orar, irmão. Não. Estudar aí, nossa, você tem 2 vídeos para estudar, vai cansar muito. Então, não vai ter vontade, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas você tem que nascer de novo, né? Foi o que falou para Nicodemos, Cristo, né? Aí ele fala, derramou abundantemente da graça e do amor de Deus, através do Espírito, né? Também derramou do poder e autoridade dele para vivermos neste mundo de maneira que o agrade. Então, aquele que é espiritual agora, ele vai buscar viver uma vida espiritual de agradar a Deus. Então, por isso, o próprio comportamento aí, o que você fala, tá, pessoal? Eu já conheço se você é uma pessoa espiritual ou não, tá? Pelo arriar da mala, já conheço o viajante, tá? Tá certo? Aí ele fala, consciente desta realidade, então, consciente disso tudo,
devemos rejeitar tudo que procede de natureza humana. Negamos a nós mesmos. Então, tudo aquilo que é do ego, tá? Que está querendo tirar a gente de se tornar o ser espiritual que a gente tem que negar essas coisas, para não atrapalhar a nossa caminhada espiritual, né? E assim, né, santificar o nosso procedimento, isto é, viver segundo a natureza divina que recebemos. Então, santificar nosso procedimento é viver de acordo com os valores espirituais, né, éticos, morais, que recebemos do novo homem espiritual. Assim, assim na jornada de amadurecimento, crescimento espiritual, buscamos a semelhança com o Senhor Jesus, sendo seus imitadores como filho de Deus. Então, a gente está buscando essa semelhança, né? Nos alinhar com as coisas para a gente ter uma imagem de Cristo. Foi o que aconteceu com os apóstolos, né? Ele passava pela cidade e as pessoas estavam vendo que ele estava refletindo a imagem de Jesus Cristo. Foi por isso que eles foram chamados os primeiros cristãos, porque eles estavam passando a essência. Cristo estava com ele, o Espírito, então, aí ele estava passando essa essência, tá, pessoal? E a gente tem que estar buscando, estar trabalhando, né, com a dificuldade que a gente encontra aqui, tá, pessoal? Que o inimigo aqui umbral, a dificuldade que a gente conta, mas a gente está lutando, pessoal. Está querendo fazer o nosso melhor, colocar a nossa parte, a nossa melhor parte aqui nessa realidade. Ah, os outros, todo mundo, os outros fazem assim, mano. A gente não anda segundo o mundo, tá? É tanto que o apóstolo fala, não andei segundo o padrão deste mundo. Então a gente não anda. Aquele que é um homem espiritual, ele anda segundo a vontade de Deus. Então, se você anda de acordo com o que o mundo quer, você não é um homem espiritual ainda. Você não nasceu de novo. Você não despertou a consciência. Você ainda está preso à ilusão. Você está preso ao ego. Não nasceu de novo, tá? Pode nascer? Pode. Volte ao arrependimento. Volte à frequência espiritual. Aí você vai despertar, tá? E você vai se tornar um imitadores como filho de Deus, como Cristo. Porque Cristo é o Filho de Deus. Ele passou a imagem de um Filho de Deus. Então, vamos ver, nos alinhar o que é que ele pede para a gente fazer, né? E vamos fazer o nosso melhor, pessoal. Se você não consegue ainda, tá? Vá pedindo ajuda a Deus, vá trabalhando a sua frequência, a sua espiritualidade, tá? Até você entrar numa frequência onde você consiga, tá, pessoal? Vá alinhando as coisas, acertando, né? Acertando o casamento, vá acertando aonde você vive, a maneira. Então, você vai ter que mudar para essa nova realidade espiritual. Você não pode seguir agora como a maioria está fazendo, né? A maioria, por exemplo, dos homens aí, age aí, pegando mulher a roda aí. Eu vou agir assim também, pessoal? Um homem espiritual é para agir assim? Então, por exemplo, no meio religioso, a maioria estão aí seguindo os conceitos dele aí da Matrix. Eu vou fazer igual a maioria? Não. Vou seguir o que a espiritualidade quer. Tá certo, pessoal? Então, a pergunta é agora que não quer calar. Será que a Bíblia fala sobre esse homem espiritual, pessoal? Será que a Bíblia fala? Ou não? Se a Bíblia não falar do homem espiritual, a Bíblia toda, pessoal, está aconselhando, está administrando, demonstrando, né? O homem espiritual.
Mas o que é que as pessoas que não é espiritual, quando lê, ele pensa que é o homem carnal, mas é o homem espiritual. Vamos ler para provar isso, tá? 1 Coríntios 2, versículo 14 e 16. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-la porque ela se discerne espiritualmente. Então, só vai entender quem é espiritual. Você só vai entender as coisas do Espírito de Deus, tá? Principalmente as Escrituras. Se você for um homem espiritual, você vai discernir as coisas espirituais. Por isso que quando fala ali igreja, o corpo de Cristo, então ele está falando igreja, os povos pensam que é igreja física. A ceia física, batismo físico. Tá? Por que está acontecendo isso com a maioria da matrix religiosa que estão aí? Por que está acontecendo? Porque aí deles não é espiritual. Ele, ele é um ser ainda natural. O que é? Deixa lá. Tá certo? Então, ele é um homem espiritual. Tá? Ele é um homem natural, não entende as coisas espirituais, porque ela só pode ser discernida espiritualmente. Porém, o homem espiritual, né, julga todas as coisas, mas ele não é julgado por ninguém. Porque quem conhece a mente do Senhor? Quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem a mente de Cristo, guiando ele, tá? Pela verdade, né, pessoal? O que mais, pessoal, que a Bíblia fala? 1 Coríntios 15, 45 até 49. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Então, existe dois homens, tanto um homem natural, o homem da terra, e um homem do céu. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Então, o que a maioria, às vezes, que não desperta esse lado homem espiritual, ele é semelhante ao homem terreno. Ele está passando a imagem do homem terreno. Eu acho que é a maioria das pessoas, tá? Porque tem poucos homens espirituais. Tem poucos, tá? Eu sinto muito. Poderia ter muito, mas não é fácil, tá? Porque existe um processo de despertar, né? Então, aí ele fala, os que são do céu ao homem celestial, né? Assim como tivemos a imagem do homem terreno, também a imagem do homem celestial. Então, o primeiro Adão, tá, pessoal? Ele teve a imagem do homem natural, do homem terreno. Por isso que Cristo é o homem segundo, esse segundo homem, que é o segundo homem espiritual. É isso que ele está falando, tá? O apóstolo Paulo. Então, o Adão primeiro tinha a imagem do homem terreno e Cristo veio como o segundo Adão, que é imagem espiritual, tá? Aquilo representa essa dualidade do homem, tá, pessoal? Aí, o que é que ele fala mais? Gênesis 1, 26 e 27. Vamos ler aqui, tá? Então disse Deus: façamos
o homem à nossa imagem, entende? Conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, ou a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então, Deus, quando criou esse Adão lá, né, que ele não tinha, era segundo a imagem. Era um homem espiritual, tá, pessoal? Ele estava aqui no terreno, ele tinha a imagem terrena, mas ele era um homem espiritual. Mas você sabe o que é que aconteceu na história, né? Entrou aí um Satanás, tá? O diabo, né? E tirou essa imagem, essa que é a ligação desse homem espiritual com Deus. Então, ele caiu a imagem. Então, ele agora refletindo a imagem do homem só, o homem carnal. Não está refletindo a imagem do homem espiritual. Tanto o homem como a mulher. Então, Deus criou o homem, homem e mulher, o criou com a imagem dele. A imagem espiritual. Mas o que é que aconteceu? Caiu. Então, por isso que agora Deus criou o caminho dele e a gente precisa agora voltar essa reconexão que é através do filho dele. Tá? A gente despertar essa consciência e voltar à reconexão. É o que a gente tem que fazer. Não tem o que fazer, pessoal. Tá todo mundo procurando a conexão com esse Deus. Mas é através do filho dele que a gente vai conseguir essa conexão verdadeira, tá? E o inimigo, ele está atrapalhando isso. Está fazendo com que a gente não se conecte com o Criador. Para a gente não passar essa imagem do Filho de Deus. O que mais, pessoal? 1 Timóteo 6, versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então, a recomendação de Paulo para Timóteo é que ele fuja de todas as coisas que vai tirar a imagem dele de um homem espiritual. E busque o quê? Justiça, né? Piedade, busque a fé, alimentar a fé, vibrar no amor, ter perseverança, né? Porque vai ter dificuldade, e mansidão. Então, entre nesse espírito mais manso. É isso que a gente tem que fazer, tá, pessoal? Um homem de Deus está buscando essas coisas. O que mais? Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir do velho homem. Então, você está sendo ensinado a despir do velho homem, que se corrompe por desejo enganoso. Então, o velho homem é o homem do ego, é o homem do desejo, a serem renovados do novo modo de pensar. Então, através da mente, né, o despertar da consciência, você vai se revestir do novo homem, que é criado para ser semelhante a Deus em justiça, santidade proveniente da verdade. Então, esse novo homem, através do despertar, ele vai ser o novo homem que vai praticar justiça, santidade, que vai vir da conexão com a verdade. Então, da conexão com Cristo. É claro, pessoal. Eu não sei porque vocês não veem isso aqui, tá? Aí ele fala, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Ora, não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo,
que habita em vós, proveniente de Deus, e que não são de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Não sei. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Então, ele está falando aqui para os irmãos, tá? Que o corpo dele é tipo um templo do Espírito de Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o nosso corpo, com as nossas atitudes, porque o nosso corpo é como um templo. Porque Não tinha muito, não. os que tem a igreja aí, ele ensina que o templo, a casa de Deus, é lá, o lugar para onde vai. É tanto que ele fica chamando vocês para ir para lá. Venha para a casa de Deus, vamos, venha para a casa de Deus. Mas a casa de Deus é você, pessoal. Você. É o engano, tá? Esse é o engano que a Matrix colocou aí, tá, pessoal? E não ensina você verdadeiramente que é você que tem que se tornar o templo, tá? É esse o engano que tá por aí, mas está escrito na Bíblia. Mas por que os evangélicos, principalmente, né? Ele tem que chegar e falar que a casa de Deus é lá. Isso está fora da espiritualidade. Você está ensinando errado. Tá? Aí o que mais, pessoal? Ezequiel 36, 27. Eu porei dentro de vós o meu espírito e farei que ande no meu estatuto e guardei o meu juízo e observeis. Então, pessoal, olha a profecia que está em Ezequiel, que Deus ia colocar dentro da pessoa, né, o espírito dele, para ele fazer andar no estatuto e obedecer as coisas, o juízo, né, e observar essas coisas. Então, se o espírito de Deus não está dentro de você, você não vai andar segundo o estatuto, aquelas coisas que Deus quer. Você não vai. O homem natural, ele não consegue. Então, você tem que ser um homem espiritual para conseguir fazer isso. Por isso que é natural, ele não consegue, tá? Prestar culto, louvor de todo o coração. Ele não consegue. Ele tem que ter uma coisa material para ele adorar a Deus. Ele não consegue adorar em espírito, em verdade. Tem que ter alguma coisa para ele ver, perceber. O homem natural é assim. Tem que ter um templo, tem que ter um lugar para ele ir, para ele adorar a Deus. O homem natural é assim, tá, pessoal? Mas é isso. Enquanto não desperta, não nasce de novo, a sua consciência vai estar nesse nível de consciência. Tá? Então, vai continuar aí, tá? Aí o que mais, pessoal? 1 Coríntios 2, versículo 11. Porque quando o homem sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem, que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. Então, para você entender as coisas de Deus, você tem que ter o espírito de Deus. Senão, não vai entender nada, tá? Vai ficar batendo cabeça. Aí o que mais? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisa nova. Então, aquele que está na frequência de Cristo, está conectado a essa frequência crística, ele é uma nova criação. Ele está em Cristo, ele está ali observando, ele tem um espírito de Cristo. Por isso que Paulo fala, né? Aquele que não tem o espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, não pertence à igreja, não pertence a Cristo. Não é dele. Cristo só vai salvar, né? Naquele dia vai dizer assim, aqueles que tiveram comunhão com ele, que ele conhece.
Por isso que vai ter aquele grupo, né, que é religioso, vai falar, não profetizamos no seu nome, não expulsamos demônio, não fizemos as coisas aí que a igreja mandou, não fizemos. Ele disse, apartai-vos de mim, eu não conheço você. Então, você não teve intimidade comigo, eu não conheço você. Você estava fazendo aí a sua religião, a sua maneira aí, mas não teve comunhão comigo. Então, a parte vai ser difícil, tá, pessoal, esse dia, tá? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 9 e 10. Não minta uns aos outros. Então, a ética tem que estar aí, tá? Aquele que é homem de Deus, a ética é não minta. Visto que você já despire do velho homem. Então, mentir é coisa do velho homem. O homem que é espiritual, ele não mente mais, tá, pessoal? Ele não anda na mentira, ele não anda mentindo para as pessoas moralmente, né? Ele não faz isso, tá, pessoal? Como suas práticas e se revista do novo. Então, você já se despiu? Então, ele está falando com os irmãos que despertaram. Então, você já despira, irmão. Não pode ficar mais mentindo ao outro irmão. Né? Se revista do novo agora, que está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Então, você agora vai ter que refletir a imagem. Então, você mentindo, fazendo trapaça, fazendo engano aí na religião, vai chegar naquele dia que Cristo... Eu não conheço você. Entende, pessoal? Isso vai ser muito ruim, tá? Apartai-vos de mim, eu não conheço. Não tive relacionamento. Você ficou aí na religião mentindo, fazendo engano, tá? Aí a domingo aí, mas não tinha o Espírito de Cristo, não era um homem espiritual. Um homem ou uma mulher, né? Então, perdeu tempo. Você jogou a sua eternidade na lama. Perdeu tempo, pessoal. Fez até maldade, tá? O que mais? 2 Pedro 1, versículo 4. Dessa maneira, ele nos deu a sua grandiosa e preciosa promessa, para que por elas você se torne participante da natureza divina e fugisse da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Então, pessoal, ele nos deu, né? Deus, né? A grandiosa promessa, a promessa de vida eterna. Para que elas, né? Para que por elas você se tornasse participante da natureza divina e fugisse da corrupção do mundo e causada pela cobiça. Então, cobiça do homem que deseja as coisas do mundo. A gente tem que escapar disso. E é através de Cristo, né, pessoal? Que a gente vai nos dar força para a gente escapar disso aí. Porque não é fácil, tá? Aí o que mais, pessoal? Efésios 2, versículo 10, né? Versículo 10. Pois somos criação de Deus em Cristo Jesus. Então, você agora é um homem espiritual, você foi criada em Cristo Jesus para realizar as boas obras, o qual Deus preparou antes para nós praticarmos. Então, antes da fundação do mundo, antes de tudo, Deus preparou para que a gente praticasse essa boa obra. Mas você precisa se tornar uma criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Você precisa se tornar um ser espiritual. O que mais, pessoal? Ezequiel 11, 19, 20. Darei a ele um coração não dividido e porei um novo espírito dentro dele. Retirarei dele o coração de pedra e darei um coração de carne. Então agirão segundo o meu decreto e segundo cuidadoso e obedecer a minha lei. Eles serão meu povo
e eu serei seu Deus. Então, pessoal, Deus vai dar um espírito, vai tirar o seu coração de pedra, tá endurecendo aí para as coisas espirituais, e vai dar um coração de carne, o qual é um coração voltado para coisas espirituais. Vai observar as leis, vai obedecer, vai ser uma pessoa que vai vibrar no amor. Então, a sua essência vai demonstrar que você é um ser espiritual. Tá? Um ser espiritual não é entrar em algum grupo religioso, tá? É você colocar isso na sua essência. O despertar, tá? Aí ele fala, João 3, versículo 3. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, você, se não nascer, se não tornar um homem espiritual, você não vai entrar no reino. Não tem como. Homem velho lá não entra. Você pode entrar em um grupo religioso, em alguma prática aqui dessa realidade, você pode entrar. Mas espiritualmente você não entra no reino de Deus. Então, o reino de Deus é espiritual, pessoal. Só entra aquele que é homem espiritual, homem e mulher. Se não for espiritual, não entra no reino de Deus. Cristo é claro, claríssimo, tá? Aí o que mais, pessoal? Romanos 6, versículo 4 até o 7. Portanto, fomos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivemos uma vida nova. Então, é através do sepultamento com ele na morte, no batismo, né? Batismo no Espírito Santo, que é o despertar da consciência, a purificação, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, Pai, também nos vivamos uma vida nova. Então, para que a gente viva uma vida nova, sem dessa forma formos unidos a Ele na semelhança da sua, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem, então, existe um velho homem aí, foi crucificado com ele, o homem do desejo, né? Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais seja escravo do pecado. Então a gente não pode ficar preso a esse ego, pois quem morreu foi justificado do pecado. Então, se você morreu para as coisas do mundo, o ego não domina mais, você está morto para isso. Agora você vive para as coisas espirituais. Enquanto não acontecer, você não vai se tornar um homem espiritual. Deu para entender, pessoal? É difícil, né? É isso. Mas a gente está trabalhando, tá? Com a dificuldade toda que a gente, para a gente se tornar um homem e mulher, né? Espiritual, tá, pessoal? O que mais, pessoal? Colossenses 3, versículo 11. Nessa nova vida, então, a pessoa que está na nova vida, né? Despertou, já não há diferença entre gregos e judeus. Então, não existe mais isso aí, de nacionalidade, sabe? Não existe. Circunciso e incircunciso não existe. Bárbaro ou cita, escravos ou livre. Mas Cristo é tudo, está em tudo. Então, Cristo é tudo em todo. Você é um filho de Deus, é irmão de Jesus Cristo. Cristo está em você. Você não existe essa nacionalidade. Agora a nossa pátria é do céu. Então, a gente se tornou Israel espiritual. Israel, não Israel desse aí físico aí que vocês conhecem. Entende? Por isso que não há grego nem judeu. Não há nacionalidade. Quando você
está nessa nova vida espiritual. Você é um homem espiritual. Tá? Ao que mais? Romanos 6:11. Da mesma forma, considere morto para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. Então, você está morto para o homem do pecado, o homem do ego, e vivo para Deus, porque você nasceu, você é um homem espiritual. Tá? Que mais? Efésios 2, versículo 3 e 5. Anteriormente, todos nós também vivia entre eles, satisfazendo a vontade da carne. Então, a gente teve aí, né, pessoal? Nessa fase, né? Você não teve nessa fase, não? Seguindo o desejo, os seus desejos e o pensamento. Então, seguindo o nosso desejo e pensamento. Como os outros, era por natureza merecedor da ira de Deus, né? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estava morto em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Então, aquele, né, pessoal, que recebe o ensinamento de Cristo, né, a vida dele em Cristo, ele está morto pela graça sou salvo. Então, você é um homem espiritual, você está salvo. Você não precisa de salvação. Você já é salvo, que vai fazer a boa obra. Não precisa fazer obra para depois você ser salvo. É o salvo que faz a obra. Tá? É claro, claríssimo, tá? Aí o que mais? Colossenses 3, versículo 12 e 14. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revista de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, agora que a gente é povo de Deus, tá, pessoal? Que foi escolhido, foi chamado, né? Por Deus, despertou. A gente é santo, separou a gente aí da matriz religiosa. A gente agora tem que se revertir o nosso coração dessas frequências: compaixão, amor, bondade, humildade, mansidão e paciência. Então, a gente tem que entrar nessa frequência. Se você é um homem espiritual, despertou, você tem que entrar nessa frequência. Tá? Ao que mais? Romanos 8, 29. Porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também predestinou para sermos semelhante à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus nos predestinou, né, pessoal, para ser semelhante a seu Filho. Então, que a gente refletisse a imagem do Filho dele. Quem é o Filho de Deus, pessoal? Cristo, né? Não é isso? Ou tem outro? Eu não conheço, tá? Então, ele é verdadeiramente que passou a imagem de um filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, quando você se torna um homem espiritual, você se torna um filho de Deus. Então, você se torna irmão de Cristo. Cristo é o irmão mais velho. Deu para entender, pessoal? Entende ou não? Aí, Gálatas 3, 27. Pois todo quantos em Cristo foi batizado, de Cristo vos revestiste. Então, se você foi batizado por Cristo, né? Se batizado for, quando Cristo for te batizado, né? Batizou você, você se revestiu de Cristo, da frequência crística. Então, você está revestido dessa frequência. Tá? Então, você é um homem espiritual. Aí, o que mais, pessoal? Efésios 4,
versículo 24. Vamos ler aqui, pessoal. E vós revestiste do novo, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade proveniente da verdade. Então, vós revestiste do novo. Então, se você despertou a consciência, você se novo homem, né? Se tornou a nova criatura, nasceu de novo da água e do Espírito, então, você agora é um novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça, que tem que estar separado e tem que estar vindo proveniente da verdade, que é Cristo. Entende, pessoal? Não tem como fugir disso. Tá bem claro, tá? E a gente tem que nascer de novo, que é esse despertar dessa nossa consciência. Esse é o nascer de novo. Tá? Se não o nascer, não vai se tornar homem ou mulher espiritual. Vocês vão ser homem e mulher se andando segundo o desejo do ego carnalmente aí. E tem muitos ainda aí, tá, pessoal? Mas é isso. Até despertar a consciência. Não sei se vai ser através do meu canal, mas você vai chegar o tempo da sua despertar da sua consciência, tá, pessoal? Então, estamos trabalhando, tá? Estamos melhorando a cada instante que estamos aqui. Tá certo, pessoal? Agradecer a vocês, obrigado de novo, tá? A Deus, a espiritualidade, por nos ajudar, tá, pessoal? Em cada momento, obrigado. Deus e a espiritualidade que está trabalhando com a gente. Obrigado. E até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!